Aleluia. Hoje, o que estamos vivendo hoje se chama Atos hoje. O que isso quer dizer? Vivendo Atos hoje. Isso quer dizer, é vivendo a Bíblia nos dias de hoje. Assim como o livro de Atos, ele explica a história da igreja, de como começou a igreja, e o que o Espírito Santo fez na igreja e através da igreja. Só que a igreja continuou, então o livro de Atos ainda continua sendo escrito. E hoje é mais um capítulo escrito no livro de Atos, aqui em Itaquera, aqui através da igreja de Itaquera. Então tudo que nós queremos viver é a Bíblia, é viver Atos hoje. E há um capítulo muito especial ali em Atos, que é em Atos 2, Atos capítulo 2. Inclusive é tema de música. Na minha época, inclusive, havia uma banda chamada Atos 2. Era muito boa a banda Atos 2. Porque Atos 2 é um capítulo importantíssimo na Bíblia e para a igreja. Porque é ali que se registra a descida do Espírito Santo. Inclusive, as igrejas até houve um movimento muito grande de um avivamento em que ele intitulou Movimento Pentecostal, justamente pelo que está escrito em Atos 2. Aí então surgiram as igrejas avivadas, e elas se intitularam de uma igreja pentecostal. Isso quer dizer, é uma igreja cheia do fogo, é uma igreja que quer viver Atos hoje. Então é possível que alguém um dia virar para você e vai falar para você: qual é a tua igreja? Aí você vai falar o quê? Igreja de Itaquera. Aí eles vão te perguntar: mas qual é o nome da tua igreja? Todo mundo pergunta isso. Aí a gente tem que explicar: é o nome mesmo da igreja de Itaquera. Algumas pessoas não vão entender. Mas aí eles vão fazer uma outra pergunta para você: ela é pentecostal? Aí o que você vai responder? Sim, até o tutano, né? A gente é pentecostal. É claro que algumas pessoas identificam o pentecostal como algo de um movimento, né? Às vezes até exagera um pouquinho. Mas o que quer dizer que é pentecostal é que vive Atos 2. É que crê na Bíblia e o que aconteceu lá no livro de Atos. Isso identifica e caracteriza uma igreja pentecostal. A igreja de Itaquera é pentecostal, amém? Às vezes ela é tradicional, às vezes ela é neopentecostal, depende do momento, né? A gente vive aquilo que o Espírito dá, porque algumas pessoas são radicais em viver só uma coisa. Não, nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Hoje aqui é um dia pentecostal, porque a gente está com fogo de Deus aqui nesse lugar, amém, queridos? Agora, se a gente faz uma reunião e ela é muito pentecostal, aquela pessoa que não é crente, ela não vai entender muito, então é melhor equilibrar. Então hoje, se você dizer: qual é a tua igreja? Qual é a linha da tua igreja? Aí você pode responder: nós somos uma igreja equilibrada. Nós somos uma igreja que busca ter uma saúde espiritual. Quando é para ser pentecostal, a gente é pentecostal. Mas quando é para a gente se comportar, a gente vai se comportar também. Enfim, como o Espírito Santo nos ensinar. Amém, queridos? Aleluia. Agora, existem cinco coisas que eu quero tirar de Atos 2. 5 lições de uma igreja, nós podemos chamar de uma igreja pentecostal. Nós vamos tirar 5 características. Lá no livro de Atos, lá no capítulo 2 do livro de Atos. A primeira, ela é unida, né? A hora que a gente colocar Atos capítulo 2, versículo 1, diz: e chegando o dia do quê? O dia de Pentecostes, era o dia da colheita. Como nós estamos vivendo esse dia hoje aqui? Hoje é o dia da colheita, é o dia de Pentecostes. A gente usou esse nome se referindo a fogo, né?
a chama do Espírito. Só que esse dia lá em Israel, e ainda existe até hoje, é um tempo de festa, de colheita, onde eles se reúnem para adorar o Senhor e agradecer as colheitas que Deus fez. Isso foi 50 dias após a Páscoa. Só que havia uma promessa de Jesus aos discípulos dele. Ele disse assim, ficai, pois, em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. A igreja, os discípulos, pastor Campos, estavam esperando aquela agenda de Jesus. Estavam esperando o dia em que a promessa se cumpriria. Ele disse, fiquem em Jerusalém, até que lá do alto vocês vão ser revestidos de poder. Hoje eu pude aqui também viver esse tempo, sabe? Quando o Gustavo entrou em contato comigo, e ele falou, olha pastor, houve uma expectativa do Espírito de nós estarmos aí. O Senhor quer realizar algo aí. Isso alcançou meu coração. Eu acreditei, eu falei, sim, eu creio. E aí nós já tínhamos essa agenda que é o batismo, a multiplicação, mas eu entendi que era o Espírito Santo numa agenda, porque ele queria fazer algo a mais aqui na igreja de Itaquera. Então a gente ficou esperando esse dia de que o Senhor viria. E eles, a igreja, estava esperando, estava reunida, só que eles estavam ali, reunidos, e esse reunidos, eu encontrei na Almeida Fiel, uma expressão muito interessante para explicar o unidos, que é concordemente no mesmo lugar. Diga concordemente. Repita, concordemente. Isso eles estavam em concordância. Primeiro ponto que nós vamos identificar numa igreja de Atos, essa igreja pentecostal, é que ela é unida. Ela está em concordância. Ela está ali esperando a mesma coisa. Eles estão ali num só espírito, numa só expectativa. Hoje, queridos, o que enfraquece a igreja no mundo é a divisão. É onde estão às vezes reunidos em um mesmo lugar, mas não há uma unidade de espírito. Não existe uma união, não existe um coração só. Existe às vezes disputa, existe às vezes discórdia. E quando a gente vê em Paulo, ele ali orientando a igreja de Corinto, lá no capítulo 1, versículo 10, ele disse assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que falem todos a mesma língua, que não haja divisão entre vós. Porque uma igreja dividida é uma igreja fraca. Diga, uma igreja dividida é uma igreja fraca. E diga, uma igreja unida é uma igreja forte. Ah, como eu amei esse grito de guerra. Porque a gente poderia escolher aqui dizer: eu sou vermelho, azul, eu sou amarelo. E a gente falar: olha, a branca é maior que a vermelha, a amarela é maior que a azul. E haver disputa entre nós. As cores é para que haja uma organização. Só que nós temos uma cor que a gente prefere, é o vermelho. Sabe por quê? Por causa do sangue de Jesus Cristo, que nos torna um, que nos une, que nos faz ser um. Então a primeira característica de uma igreja forte é uma igreja unida. E é por isso que a gente canta: eu amo a minha igreja. Como é que é? Eu amo meus pastores, eu amo eu amo quem? Oh, aleluia. Eu amo meu Jesus, que primeiro me amou. Quando você já entra na igreja, tem uma placa grande: eu amo a minha igreja.
Porque deixa o diabo endemoniado, é ver um crente que ama a sua igreja, que fala bem do seu pastor, que ama o seu pastor. Isso não é comum, infelizmente, nas igrejas. Porque o diabo implantou uma cultura de você criticar o seu pastor, a sua denominação. A gente ama a Assembleia de Deus, ama a Batista, porque somos uma só igreja em Cristo Jesus. Somos unidos no corpo de Cristo, um só corpo. De manhã ouvimos uma palavra poderosa aqui, o pastor Osmar falando que o corpo de Cristo, a resposta de Deus aqui na terra, ela tem que andar em concordância com o cabeça, que é Cristo, que quer que o corpo de Cristo viva unido. Diga, somos uma igreja que vive em unidade. Se vira para o teu irmão, diga para ele, eu preciso de você. Aleluia, glória a Deus. Agora esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eles estavam reunidos em mesmo lugar. Aí entra o versículo 2. De repente, esse de repente eu gosto, sabe? Hoje aqui nesse ambiente de glória, eu fiquei ali no meu cantinho, e eu fiquei esperando de repente. Eu fiquei esperando aquele momento em que o Espírito Santo veio. Oh, aleluia. É maravilhoso, amém, queridos? Como nós estamos aqui esperando esse de repente. Porque quando uma igreja está unida num só propósito, ele cumpre a sua promessa. Quando a igreja tem esse propósito da unidade, está em obediência, esperando a promessa se cumprir, de repente vem. É como uma agenda do céu. É como o Senhor falando, olha, naqueles dias de Pentecoste, eu vou reunir o mundo todo em Jerusalém. Os judeus, os convertidos ao judaísmo, estarão todos ali. E é o momento exato na história de Deus que Ele envia o Espírito Santo. É como uma conexão. Queridos, nós não estamos vivendo num tempo diferente. Hoje estamos aqui ao vivo na rede social, no YouTube, no Facebook. Querido, existe uma conexão com o mundo todo. O Espírito Santo está pronto para agir. Quando Ele vê uma igreja unida, a glória de Deus virá sobre esta igreja e todos vão ouvir. Porque para ser uma igreja pentecostal, para ser uma igreja vitoriosa, ela tem que ter o Espírito Santo. Ela tem que ser movida pelo Espírito Santo. Ela tem que ter sede e expectativa do Espírito Santo. Existe sede aqui do Espírito Santo. Existe expectativa aqui do Espírito Santo. Por isso eu tenho certeza, o peso da glória de Deus vai tomar esse lugar. Porque quando uma igreja tem sede do Espírito Santo, ele vem. Todo aquele que o busca, o encontra. Uma igreja que ela não só também recebe o Espírito Santo, porque o Espírito Santo empodera a igreja. Diga, o Espírito Santo empodera a igreja. Porque quando o Espírito Santo veio, cumprindo a promessa de Jesus, dizendo, fiquem em Jerusalém, até que lá do alto vocês vão ser revestidos de poder de Deus. Porque aí então vocês vão fazer a obra de Deus. Aí então vocês serão enviados, querido. Quando o Espírito Santo vem, Ele empodera a igreja. Ele organiza a igreja. Ele envia aqueles que são para ser enviados. Eu gosto muito de uma passagem de Atos, ali no capítulo 13 de Atos, aonde, a partir do versículo 2, aonde o Espírito Santo, olha só, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, uau, aleluia. Querido, isso é maravilhoso, uma igreja ouvir o Espírito Santo. Isso é maravilhoso quando uma igreja, ela tem a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Como nós queremos ouvir o Espírito Santo também, queridos. Como nós queremos que Ele venha, nos empodere, sim. Que esse culto ainda, eu creio que essa noite nós vamos sentir a presença dEle poderosamente aqui, mas que haja também esse entendimento de que Ele quer comandar a nossa vida. Ele quer dirigir nossa vida, Ele quer nos enviar.
E esse versículo é maravilhoso, porque o Espírito Santo disse: separe-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aí entra o versículo 3 e 4. Olha só o que diz: assim eles, após jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Aí entra o versículo 4: enviados pelo Espírito Santo. Diga: enviados pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos enche, nos empodera, nos dirige e nos envia. Uma igreja, e eu vou repetir, né, e eu quero contextualizar, essa igreja de Atos, essa igreja pentecostal, é uma igreja unida e é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela é uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo. Ela é uma igreja sensível ao envio do Espírito Santo. E se o Espírito Santo quiser enviar a igreja de Itaquera para a Europa? Amém? Amém. Ou para o Haiti? Amém. Glória a Deus. E é por isso que no nosso ID, agora nós vamos ter uma classe de francês. Aleluia, porque entendemos que a nossa língua, que o Senhor quer nos usar, estamos na França, estamos na Suíça, estamos no Haiti, é tudo língua francesa. Então a gente vai aprender o francês, porque o Espírito Santo quer nos enviar para esses lugares. É do jeito dele, amém, igreja? Então, esse Espírito Santo que envia, como a igreja precisa do Espírito Santo, mas a terceira característica, eu quero resumir essa mensagem aqui, quero ser direto. É uma igreja que vive a palavra de Deus. Diga: uma igreja que vive a palavra de Deus. Quando a gente lê lá em Atos 2, versículo 14, Atos capítulo 2, versículo 14, houve ali o derramar do Espírito Santo. E ali, olha, é uma mensagem poderosa, que todos ficaram falando em línguas estranhas, veio como uma língua de fogo sobre a cabeça deles, e eles então ficaram cheios do Espírito Santo. E ali houve as línguas, o dom de línguas, olha, houve um mover de Deus poderoso. Só que houve os escarnecedores, porque aquilo atraiu uma multidão. E em meio à multidão, alguns diziam: eles estão bêbados, estão embriagados. Então Deus usa a vida de Pedro. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Esse Pedro não era aquele que tinha errado ali atrás e negado Jesus? Esse Pedro não era aquele improvável? Como que Deus vai usar esse improvável? Agora está Pedro, cheio do Espírito Santo, e ele prega com ousadia a palavra de Deus. Ele chama a atenção da multidão, e ele começa um discurso, e se você lê o discurso, não é um discurso: ei, Jesus te ama, vem para cá, sua vida vai melhorar. Você vai ganhar carro, você vai ganhar casa, olha, você vai ser próspero. Não era esse discurso, não. Era uma palavra dura. Ele virou para eles e disse: vocês crucificaram Jesus. Vocês apoiaram a crucificação. Mas esse Jesus, ele é o Messias, ele é o Cristo. Olha, ele ressuscitou. Ele estava cheio do Espírito Santo e pregava a palavra de Deus com ousadia. Uma igreja que quer viver Atos 2 é uma igreja que tem que pregar a palavra de Deus com ousadia. É uma igreja que não pode se intimidar, não pode vender um outro evangelho. Não! É o evangelho da cruz. É a mensagem da cruz. Você tem que morrer para esse mundo, estar crucificado com Cristo, viver uma nova vida. A terceira característica de uma igreja que quer viver Atos 2, ela não abre mão da palavra. Diga: eu não quero jamais abrir mão da palavra. Diga: eu estou pronto a ser até confrontado com a palavra. Então, queridos, se nós queremos viver esse avivamento, nós temos que fazer esse compromisso. Nós não vamos anunciar outro evangelho. Nós vamos anunciar
este evangelho, essa palavra de Deus. Amém, queridos? Só que a quarta característica de uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja unida, ela é cheia do poder de Deus, ela ouve a voz do Espírito, ela prega a palavra de Deus, não tem medo, ela prega. Existe as mudanças de vida, as conversões, existem os batismos, e lá no capítulo 2, versículo de número 38, olha só o que diz, o 38, olha, as pessoas, vamos ler um antes, o 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Isso quer dizer, aquela multidão, ouvindo a pregação de Pedro, que não era fácil, eles ficaram aflitos, mas o Espírito Santo estava ali convencendo os corações. Eles ficaram aflitos e perguntaram a Pedro, aí sim, e Pedro respondeu: arrependam-se, diga arrependam-se, diga arrependam-se. Era essa a mensagem de Pedro, era essa a mensagem da igreja: se arrependam, e cada um de vocês seja o quê? Batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Era uma mensagem, e olha só o que acontece ali no 39 em diante: pois a promessa é para vocês, e para seus filhos, e para todos os que estão longe, e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Diga: eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra de Pedro, ela abrange todos quantos crêem. Ela abrange os nossos filhos, ela abrange a nossa família, a nossa casa. Esse evangelho já entrou na minha família, e aquele que nós começou boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Numa igreja que quer viver esse avivamento, ela vive esse batismo, esse arrependimento. Olha só o que diz: pois, e com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram o quê? Batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles estavam ali num grupo de 120 aproximadamente, e agora, após o Espírito Santo, existe uma multiplicação, e ali mais de 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas que foram batizadas. Eu consigo ver o Espírito Santo aqui nesse lugar. Eu consigo ver o Espírito Santo agindo na nossa unidade. Eu consigo ver a nossa vontade de ouvir. Nós estamos sedentos dele. Nós queremos mais dele. Nós estamos, olha, com grande expectativa com ele. Eu vejo sim a mensagem, muitas vezes dura, mas eu vejo a igreja recebendo essa mensagem, às vezes difícil, mas recebendo. E eu vejo aqui os irmãos que tomaram decisão: eu quero esse evangelho para a minha vida, e vão ser batizados hoje. Então essa é a quarta característica do Espírito Santo. Aliás, de uma igreja de Atos, é uma igreja que existe batismo, é uma igreja que existe conversões. Quando nós ouvimos acerca de algumas igrejas ali na Europa, eles estão há anos sem fazer um batismo, e quando faz o batismo, é do filho que cresceu. Não, nós não queremos isso. Eu creio que sempre que haver batismo, vai haver almas sedentas para ser batizado. E eu creio que se eu fizer apelo aqui, até aquele que não está aqui vem. Porque o Espírito Santo está aqui te convencendo, querido. Esse entendimento de que você precisa é a presença do Espírito Santo em você. Ei, chegou o teu dia. A gente arruma uma roupa aí, abre uma exceção para você. Mas se o Espírito Santo está falando com você, seja batizado, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Agora, a quinta característica, para mim encerrar esse momento, é ali, a partir do 42 em diante: e os que
Olha, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas o quê? Maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias eles o quê? Continuavam a reunir-se no pátio do templo, partir o pão em casa e juntos o quê? Participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. A quinta característica de uma igreja de Atos, de uma igreja pentecostal, é a comunhão, é o querer estar junto, é o querer estar em células, é o querer se reunir aqui na igreja, aqui no templo, mas não é o suficiente estar aqui na igreja, ela também está nas casas, ela quer essa comunhão, queridos. Existe o nosso slogan aqui da célula, porque se você está na célula, nesse lugar você vai engordar também, porque é muita comunhão, é muito churrasco. Como esses irmãos gostam. Ontem a gente acabou de sair de uma festa e o Aníbal, o Sérgio me envia o vídeo que eles estão lá numa outra festa comendo mais ainda. Ei. Essa leitura de Atos 2, eu quero encerrar por aqui, foi a primeira leitura que eu fiz quando eu me converti, que eu entendi. E quando eu aceitei a Cristo em 92, e eu li Atos 2, e eu entendi, aquilo encheu meus olhos, aquilo encheu meu coração. Eu vi ali uma família que queria estar junto todo dia. Eu vi ali um grupo que não era o suficiente vir para a igreja, eles queriam estar nas casas. Não havia diferença entre eles, havia tudo em comum, repartiam o que tinha, não era diferença. Quando eu me converti, e eu fui para uma igreja na época grande, e havia ali um grupo grande de jovens, e eu tinha um sonho, eu achava que crente ia junto assistir cinema, ia junto na pizzaria, ia junto nos lugares, eu achava que igreja era isso, eu li aquilo, eu acreditei naquilo. Mas quando ali naquela igreja eu vi que não era assim. Havia o grupo dos bonitinhos, havia o grupo dos menos bonitinhos, havia o grupo dos espirituais, havia o grupo dos carnais, e a hora que um queria entrar no grupo do outro, se fechava e dizia, você aqui não. E eu me lembro que um dia eu tinha um amigo, o Juninho do São Pedro, e eu estava evangelizando o Juninho, falou, Juninho, vamos lá para a igreja, cara, eu sou crente agora, é maravilhoso ser crente, vamos lá para a igreja, Juninho. E eu insisti com ele, ele foi para a igreja, e quando tinha um grupo de jovens, assim, tinham 6 jovens, assim, e eu falei, eu vou colocar o Juninho lá no meio dos jovens. E quando eu entrei no grupo dos jovens com o Juninho, eles não cumprimentaram o Juninho, rejeitaram o Juninho, como dizendo, Moisés, você não pode trazer esse cara aqui, esse cara não é crente. E a hora que nós saímos, o Juninho, ele virou para mim triste e falou, olha Moisés, aqui no São Pedro, as pessoas me respeitam aqui na fora, e gostam de mim, mas eu não me senti que eu fui aceito ali na igreja, eu não vou voltar mais para lá. E aquilo foi uma decepção muito grande, porque eu queria muito que o Juninho sentisse o que eu estava sentindo. Mas para uma igreja experimentar essa experiência do Espírito Santo, ela precisa entender a comunhão, é preciso entender que nós nos reunimos e aceitamos
E aqui aceitamos até corintianos, você acredita? É só a graça, sem manifestação, por favor. Sai, Corinthians, é isso? Sai, Corinthians. Olha, queridos, não há diferença entre nós. E essa igreja, ela tinha alegria em estar junto no templo, ela tinha alegria em estar junto nas celas, e é por isso que as celas estão celebrando aqui hoje, porque nós rompemos as diferenças, rompemos o paradigma de que eu sou diferente de você, de que eu não posso estar perto de você, porque essa igreja que quer viver Atos hoje, é uma igreja que vive em célula, é uma igreja que entende, eu preciso estar na igreja, eu preciso estar nas casas, porque eu preciso ser cuidado, eu preciso crescer. Então, você está no caminho certo. Olha só o que diz o outro versículo, o 47, aleluia, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. As pessoas, quando viam os crentes, diferente da pesquisa que a gente fez anos atrás, e a gente falou, o que te impede de ir para a igreja? E as pessoas responderam, o quê? Os crentes, porque os crentes são chatos, os crentes não são legal. Só que não é essa igreja de Atos, porque essa igreja de Atos, que vive essa unidade, que vive essa comunhão, é uma igreja que agrada as pessoas. As pessoas não crentes, eles vêm e falam, esses crentes é meio doidinho, tudo bem, mas eles são legais. Esses crentes são meio diferentes, né? Eles têm assim os costumes de dar glória a Deus e gritar e aleluia, mas são gente boa. A igreja que tem o Espírito Santo, ela é simpática. Diga, eu sou simpático. Diga, porque eu tenho o Espírito Santo. Diga, eu não sou chato, porque eu tenho o Espírito Santo. Eu vejo essa característica aqui. É por isso que nós vamos alcançar Itaquera para a glória de Deus.